Olá, muito bom dia. Hoje é dia 6 de setembro, perdão, 26 de setembro de 2022. Eu estava com o número 6 aqui na cabeça, que é o número de dias que faltam para a vitória do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno e do povo brasileiro, certamente. Estamos aí na reta final. Essa semana é a última semana. No próximo domingo, certamente por volta das 20, 30, 21 horas, já estaremos soltando nossos rojões, abraçando nossas famílias, nossos amigos e comemorando a libertação total, completa e definitiva do nosso povo com a vitória do presidente Bolsonaro no primeiro turno. Tenho certeza disso. E hoje o dia já começou quente, está pegando fogo, e eu já vou trazer para cá meus amigos Alex Canuto. Bom dia, Canuto, como vai? Liga o microfone aí, Canuto. Bom dia, Alan. Vocês estão vendo aqui a tela toda distorcida, chuva aqui, a internet fica ruim. Deixa eu mudar aqui. Bom dia, Alan. Bom dia, nossa amiga Liliane tentando entrar também, né? E bom dia a você que sempre acompanha aqui o canal Todo o Poder Emana do Povo. Agora tá legal. Vamos embora. É assim mesmo. Reta final, eles fazem de tudo para parar, mas a gente não desiste. Como bons brasileiros, não desistimos nunca. A Liliane já chegou aqui também. Bom dia, minha amiga. Ih, sua imagem está distorcida. Está distorcida. Eu vou sair e vou entrar de novo. Desculpa aí, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu botei um jeito aqui que dá para te ver. Está um pouquinho distorcido, mas não está mais com aquela tarja preta. Se você quiser continuar, a gente continua assim. Claro, claro. Ô, Alan, meu querido, muito obrigada pela alegria. Você não sabe quando eu saio às ruas, as pessoas me abordam e falam, eu te vejo lá no Todo Poder Emana do Povo com os meninos. Meninos, tá? Que legal, que legal. Uma alegria. Um bom dia a você, ao meu querido Canuto, que estivemos no domingo juntos também. Estivemos. Que maravilha. E toda essa audiência linda aqui que prestigia esse programa que com certeza trabalha só com a verdade. Uma boa semana a todos nós. Obrigado. E obrigado principalmente a vocês que nos assistem da sua casa, do seu trabalho. Quem sabe nos ouve no seu carro, no trem, no ônibus, no metrô. É para vocês que a gente faz esse jornal e com muita alegria e respeito. Eu já quero começar com uma notícia bomba, uma notícia urgente que saiu agora há pouco e vai alegrar o coração de muita gente. Delegados da Polícia Federal denunciam Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Um grupo de 131 delegados da Polícia Federal protocolou notícia-crime contra Moraes no caso da operação contra os empresários. Um grupo de delegados da Polícia Federal protocolou no Ministério Público Federal notícia-crime contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o delegado Fábio Álvares Schor, da Diretoria de Inteligência da PF. Os 131 investigadores pedem a instauração de inquérito policial para apurar os crimes de abuso de autoridade durante a deflagração da operação contra 8 empresários que participavam de um grupo de WhatsApp. Canuto, uma notícia que eu chamaria de bomba, né? Logo agora, pela manhã, uma notícia que, de fato, já havia indignado não só o povo brasileiro, mas as autoridades, as pessoas do mundo jurídico, pessoas sérias, claro, que têm visto o que está acontecendo nesse país. Você, como jurista, como é que você enxerga uma ação muito significativa? Nós não estamos falando de 1 ou 2 delegados de maneira isolada, é um grupo de 131 delegados da Polícia Federal. Isso é algo muito significativo, muito representativo. Eu acho que agora chegou o momento em que todos estão, digamos, não estão aguentando mais a ver todo esse tipo de invasão de competência. Oi. Aqui. Canuto, tá tudo bem aí? Tudo bem, estou tentando consertar problema técnico aqui enquanto você falava. Deu uma chiadeira. Estou te ouvindo. Tá. Bom, vai lá. Então é o seguinte, alguém fez alguma coisa, finalmente, né? Tomaram uma atitude, uma notícia crime, porque os abusos estão demais, estão aumentando, estão ampliando. Tem mais uma semana para a eleição. A curva está ascendente do grau de abusos, então é possível que haja mais abusos ainda, ou que houvesse, e até após a eleição.
a gente não pode esquecer, está todo mundo preocupado com a apuração da eleição. O que vai acontecer ali? Isso é relevante. E alguém fez alguma coisa. Você falou um grupo de 131. Isso é importante para o pessoal aprender assim, a ver o que os delegados fizeram, trabalhar em grupo. Porque é muito difícil um delegado chegar só com o mérito da questão. Olha, há um crime, vou fazer uma notícia crime. Um delegado é difícil, depois a perseguição vai toda em cima dele. Perseguir 131 é mais difícil, né? Agora eu vou dizer mais, eu acho que esse número é pouco. Salvo engano, existem por volta de 4.000 delegados da Polícia Federal na ativa. O número exato eu não sei, mas é algo em torno disso aí. De 4.131 é pouco. Podia ter mais delegados subscrevendo. Espero que após essa denúncia crime, outros delegados também ajudem os colegas, esses 131 corajosos que fizeram isso, porque correm risco ainda assim de sofrer alguma perseguição por parte do STF, eles não seguem a lei. O STF é o órgão que não obedece à lei hoje, pelo menos uma parte dele, ele age contra a lei. E se quiser pegar e perseguir delegado, demitir, exonerar, mandar para a fronteira, criar todo tipo de dificuldade aí, vão criar, e aí você vai recorrer a quem? Vai dizer que a última instância é o STF. Eu já cansei de falar aqui, falei lá no Congresso, no Senado, na Câmara, o STF não é a última instância do Brasil. O STF tem as suas atribuições previstas no artigo 102 da Constituição. O entendimento do STF não prevalece sobre o entendimento dos outros poderes. O entendimento dele prevalece sobre o que está listado no artigo 102 da Constituição. Onde a Constituição não fala nada, não quer dizer que o STF dá a palavra final. Quem dá a palavra final é nos termos do artigo 142, as Forças Armadas que garantem o livre exercício dos 3 poderes da República. É ali que está. E a Polícia Federal é o órgão do Executivo. O diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo presidente da República, porque a atribuição do presidente nomear é que tem que deliberar sobre qualquer coisa que aconteça lá dentro. Só que a gente sabe que hoje vai vir uma ordem do STF. No passado, o presidente acatou essas ordens que, no meu modesto ponto de vista, são inconstitucionais e ilegais. Não deveria ter acatado a ordem para nomear esse ou aquele diretor da Polícia Federal, deveria ter encaminhado o caso ao comandante das Forças Armadas nos termos do artigo 142, pedir uma providência. Isso é o que, na minha humilde opinião, poderia ter sido feito. Liliane, você que sempre fala sobre o Senado, né, que é um Senado omisso, está aí, então, né, a Polícia Federal, ou alguns delegados, uma boa parcela, porque 131 é um número muito significativo, né, está entregando aí aos senadores, dizendo para eles o seguinte: olha, nem nós aqui da Polícia Federal achamos isso normal. Será que vocês não vão acordar, não vão fazer nada? Porque constitucionalmente a gente sabe que, apesar de haver uma notícia crime, a prerrogativa é dos senadores, né? Seria um bom momento para pressionar os senadores que não fazem absolutamente nada, são covardes e omissos em relação a toda a invasão de competências que nós estamos presenciando há 4 anos no Brasil? Olha, de toda sorte, alguma coisa está sendo feita, porque o que me agoniava muito é essa paralisia diante dessa excrescência. Eu vou falar e vou repetir: ninguém está acima da Constituição. De novo, ninguém está acima das nossas leis e da nossa Constituição. E lá na Constituição tem um parágrafo destinado exatamente às ações e como devem se comportar os ministros do STF. Veja que não é por mim, porque eu não sou como Canuto, que estudei as leis na profundidade, porque ele, para além de ser jornalista, ele é advogado. Eu não tenho essa formação, mas eu tenho a noção do que seja realmente a tolerância que a gente precisa ter com aqueles que querem governar acima ou opinar ou decidir, porque é disso que se trata, acima da nossa Carta Magna. Percebam que precisou 135, e eu quero aqui louvar a atitude de cada um deles, porque sim, estão com a cabeça na guilhotina. Estão, como bem colocou também o Canuto. Então, veja, precisou que esses homens, nobres homens, se posicionassem. Agora, não vou me furtar de novo, para quem acompanha aqui o Jornal da Manhã e também os meus canais, dizer da vergonha que os senadores trazem como mau exemplo
daquilo que seria por atribuição deles. Eles não estariam fazendo nada de errado, muito menos colocando a cabeça deles na guilhotina, a não ser aqueles, e para aqueles que devem a justiça. E ao que me parece, muita gente lá tem a capivara suja, podre e rabo preso com a justiça. Por isso se faz tão necessário, neste momento que estamos às vésperas de uma eleição, ainda que tenhamos só 1/3 do Senado renovado, você entenda de uma vez por todas que é para você colocar esse povo para a rua, esse povo que está calado, silenciado, principalmente agora que estão concorrendo a um novo pleito. Não tem como mais ter tolerância, tolerância zero com quem não trabalha pelo Brasil, com o Brasil. Nós não estamos falando de perseguição política A ou B ou C, não. Nós estamos falando daquilo que está na nossa Constituição. A invasão, nós tivemos, Ala e Canuto, e você que está me ouvindo aí, uma circunstância que está passando batido. Da lei que foi aprovada não só pelo presidente da República, que sancionou, mas pelo Congresso Nacional em relação ao piso salarial dos enfermeiros. O que foi feito? Absolutamente nada. Foi lá um ministro conversar com o presidente do Senado, passando por cima de 513 deputados, que o seu Lira está no meio, 513 deputados e de 80 senadores. Então, para que a gente precisa de uma Câmara e de um Senado? Se, ao final, quem decide são 2 pessoas. Aonde está escrito isso? Isso se chama interferência de poder. Desrespeito aos poderes, desrespeito ao povo, porque a casa do povo é o Senado e a Câmara. Não é o STF. Não é o STF. Nós não escolhemos ninguém ali do STF para falar por nós, não. Então, percebam que, provocado por um partideco, eles emperram tudo e ainda deixam de beneficiar os nossos enfermeiros. Isso é para citar uma coisa, gente, para trazer para o nosso diário aqui, para o nosso dia a dia. Sem falar nas demais coisas, que as contas dos empresários que sustentam esse país foram invadidas. Sem falar que as contas aqui nas redes sociais, que nós somos perseguidos, cada um aqui que é de direita, né? O meu lá tem dia que tem nenhum comentário. Eu dou risada, porque eu sei o que eu saio às ruas, eu sei o que vocês representam, o quanto nós nos enxergamos enquanto lutadores pela nossa nação. Veja, o Luciano Hang tem 12 milhões de seguidores, as contas lá fechadas. Por mando de quem? Por birra. Por perseguição, passou da hora. E eu estou torcendo por aquele final feliz que todos nós desejamos, mas que é impublicável e a gente não pode sequer verbalizar. Bom, e vocês sabem, né, que a característica do nosso jornal sempre é trazer as notícias positivas desse governo. Essa não deixa de ser uma notícia positiva. Eu já dei logo de manhãzinha cedo como primeira notícia em primeira mão, porque tenho certeza que quando a gente fala de justiça, né, é muito importante trazer isso. E eu já vou colocar aqui também na roda o nosso amigo, analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, bom dia, Liliane, bom dia, Canuto, bom dia, Alain, bom dia, nossa audiência. Bom, não sei se você está sabendo, Gustavo, não sei que você chegou agora, mas acabamos de dar a notícia aqui, né, que 131 delegados da Polícia Federal protocolaram uma notícia crime contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Né? Então, como bem disse a Liliane, antes tarde do que nunca. Agora, é um número expressivo, significativo, 131 delegados, mostrando a indignação de diversos setores da sociedade, que agora chegou também à Polícia Federal, que se indigna com isso. Gustavo, como é que você enxerga essa ação desses 131 delegados e se isso não seria o momento para nós pressionarmos o Senado a tomar uma atitude, já que eles não fazem absolutamente nada por mera covardia, né? Pois é, eu vi a notícia sim, é muito importante. Liliane foi perfeita, antes tarde do que nunca. Isso mostra que parte da população, apesar de toda a pressão que a gente sabe que existe dentro das instituições, esses funcionários públicos não estão gostando, não estão aceitando esse tipo de atuação da Polícia Federal, vendo seus pares agirem fora da lei. Esse daí foi o número das pessoas que assinaram. A gente sabe que muita gente deve ter tido vontade de assinar, mas fica com receio, fica com medo. Afinal, a gente sabe como é que funciona a perseguição. A gente está falando somente dos delegados. Imaginem quantos policiais federais, em outros cargos e funções, não assinariam também esse manifesto. E aí sim, que vergonha para o Senado Federal, né?
Precisa a Polícia Federal vir, através dos seus delegados, fazer um manifesto nesse sentido, e a gente vê ainda, infelizmente, o Senado Federal deitado em berço esplêndido, né, sentado em cima de uma vontade popular, que não é simplesmente caçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas colocar o impeachment em discussão, saber, debater, ver se dá para fazer alguma coisa para que esse abuso de autoridade, esse abuso de poder não continue no Brasil. É isso, uma semana nas vésperas da eleição, né, na semana da véspera da eleição, a gente tem esse ato da Polícia Federal importante, representativo, e que gera também notícia para o exterior, para entender o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Uma vez que as notícias que saem daqui são sempre notícias da grande mídia. A grande mídia, tendo que retratar isso, vai mostrar ao exterior, ao público no exterior, à imprensa no exterior, que as coisas não são tão bem como parecem ser para eles lá, como a imprensa simplesmente mostra daqui. Há muito mais do que a gente está vivendo agora. Verdade, e a gente está aguardando a Liliane ajeitar ali também, está com problema lá na máquina dela. E vamos para a próxima notícia, porque também não deixa de ser daquelas que a gente gosta de noticiar todas as manhãs, e eu sempre digo, não, de novo não. Essa notícia de novo, foi você, Gustavo, que botou aqui? Não, de novo. Toda semana eu e Paulo Guedes, né? Não, de novo não dá. Eu vou ler para vocês. Aumenta o som do seu volume aí para o seu vizinho ouvir. Os analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, reduziram pela 13ª semana consecutiva as expectativas para a inflação desse ano. Com a atualização divulgada nessa segunda-feira, a previsão, que é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, encerra em 2022 com 5,88%. Canuto, isso não pode ser sem querer. 13ª semana consecutiva é brincadeira, né? Esses analistas podem rasgar o diploma deles, né? Eu nem sei qual é o curso que eles fazem, né, para se autodenominar analistas do mercado financeiro. 13ª semana consecutiva dos caras dizendo, erramos. Isso não é um simples erro, pelo amor de Deus. Né? Os caras vivem disso, de fazer previsões para o mercado. A gente sabe o quanto isso afeta, inclusive, né, na economia, o quanto essas notícias negativas sobre a economia do Brasil refletem, sobretudo no exterior, nas bolsas, e aí 13ª semana consecutiva, e o ministro Paulo Guedes sambando na cara desses canalhas, porque lá atrás, quando todo mundo fazia as análises do caos, o ministro Paulo Guedes dizia, nós vamos crescer entre 3% a 3,5%, nós seremos o país que teremos a menor inflação depois do pós-pandemia e conflito entre Rússia e Ucrânia, e tudo que o ministro falou está acontecendo, e os analistas do caos precisam ser expostos e envergonhados, porque isso é um trabalho cretino, não é um trabalho profissional. Não é possível que só o Paulo Guedes é profissional nesse país. Os outros não são profissionais? Então é isso. Para que a gente precisa deles, então, já que eles estão sempre errando, né? Vamos falar a verdade, né? Pois é, Alan. É aquela coisa assim, a missão dele é fazer uma previsão. E ele na previsão e toda hora tem que fazer ajuste. Não é que você faz uma previsão em janeiro para dezembro, aí no meio do ano você ajusta um pouquinho a previsão. Se toda hora você está fazendo previsão, então não é previsão, é chute. É chute. É como os comentaristas esportivos aí, quem vai ser campeão esse ano? Ele chuta. Aí o time perde, ele dá um outro chute. Aí o time fica mais mal, ele dá um outro chute. É assim que eles estão fazendo. Só que fazem com toda pompa e circunstância. É um analista de mercado, a mídia especializada, e aí fala o economês, e fala que o PIB é tanto, que a taxa de juros é isso, que vai cair, que o desemprego, que é o livro bege nos Estados Unidos, que a bolsa na Ásia, blá, 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 e concluímos isso. Aí na outra semana a gente faz toda a mesma argumentação para concluir de uma coisa diferente. E tá lá, não, sou analista de mercado. E quando você contesta, e você mostra a realidade, e a internet mostra, porque a internet não perdoa, aí vem as críticas. Você está desacreditando os analistas de mercado, você está desacreditando a mídia tradicional. Gente, nós estamos mostrando a realidade, nós estamos juntando os fatos, colocando aqui os fatos,
coisa que os analistas não fazem. Alguns publicam vamos dizer, na mídia especializada para a econômica, alguns até na mídia tradicional, fazendo essas previsões e que erram toda hora. E assim, é como no caso das pesquisas eleitorais, eles têm uma data final ali que eles têm que ajustar os resultados e mesmo assim ainda erram. O PIB também tem no final do ano, vamos dizer assim, o PIB anual, mas toda hora eles ficam ajustando. Não dá nem para dizer que a situação mudou. Tá? Porque, então, se a situação vai mudar tanto assim ao longo do ano, antes de chegar no resultado, para que soltar a previsão em janeiro? Sendo que você vai errar, vai ter que mudar 50% para cima ou 50% para baixo de margem de erro. Eu acho que nem o Datafolha tem uma margem de erro tão grande como os analistas de mercado. Eu acho que agora é a competição, né? O prêmio margem de erro. Vamos lançar o prêmio margem de erro. Quem tem mais margem de erro no ano? Aí você vai pegar o Datafolha, o Ibope que mudou de nome, os analistas de mercado, os comentaristas esportivos, né? Que vidente. Até na Copa passada teve vidente que falou que a Alemanha ia ganhar, perdeu. Então coloca todos esses aí para ver o prêmio margem de erro do ano. Isso eu acho uma boa sugestão para o mês de dezembro. Gustavo, e como se não bastasse, né? Não para por aí, né? Não para por aí, porque nesse governo Bolsonaro tudo é incrível. Em queda, inflação do Brasil já é a 6ª menor entre os países do G20. Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo no início do ano, o Brasil reverteu o cenário de aumento de preços. Com queda do IPCA, nos últimos meses, o país registrou a 6ª menor inflação em agosto entre os países do G20, grupo formado pelas maiores economias, de acordo com o levantamento. O acumulado deste ano chegou a 4,4% de janeiro, de acordo com o IPCA, divulgado em 9 de setembro. O índice é menor do que a União Europeia, do Reino Unido, da Alemanha e dos Estados Unidos. Que orgulho desse Brasil, né, Gustavo? Enquanto todos os inimigos, né, estão lutando, querendo queimar a imagem do país fora, nós estamos nadando de braçada sobre a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos. É a prova de que Bolsonaro realmente é a melhor escolha para o Brasil. Pois é, essa informação ela é significativa demais. Eu botei até minha bicicletinha aqui para poder ler para vocês, porque é o seguinte, já seria uma notícia gigantesca, né? Falar assim, olha, tá melhor do que os países da zona do euro, né? Da Europa, tá melhor do que os Estados Unidos. Mas vamos entender quais são as economias que estão na frente do Brasil? Vamos lá. Quem é que teve inflação menor do que o do Brasil? Coreia do Sul teve lockdown? Não teve. Indonésia teve lockdown? Ao que me consta, não teve. Japão teve lockdown? Não teve. China teve lockdown? Não teve. Teve só na região onde eles fizeram toda aquela festa ali para mostrar o que era o Covid. Mas a China em si não teve lockdown. A Arábia Saudita também teve lockdown? Não sei se teve. Indonésia e Arábia Saudita, eu realmente não sei se teve. Mas ainda assim, se esses países tiverem, a gente pode pegar a Arábia Saudita. A economia da Arábia Saudita é uma economia bem peculiar, né? Não dá para comparar o dinamismo e o tamanho da economia, a diversificação da economia, como a economia brasileira. Mesma coisa, Indonésia. O que significa isso? O Brasil, se tivesse atendido os apelos do presidente Bolsonaro para não entrar na onda do fecha tudo, para não entrar na maluquice de quebrar a economia, de não usar um remédio pior do que a própria doença, como o presidente cansou de falar, a gente estaria numa situação ainda melhor. Coreia do Sul foi um dos países que se notabilizaram por fazer o combate com a testagem. Não teve lockdown. A Coreia do Sul foi o país que mais testagem fez. Juntava as pessoas que estavam com problema, seguiam aquelas pessoas e aí faziam tratamento das pessoas para não ter problema de lockdown. O Japão também não teve lockdown. Pelo contrário, o Japão, nem as tais ampolas, o Japão se submeteu. Isso mostra que o presidente está sempre muito certo, né? Muito correto, muito coerente com a sua visão de mundo, com a sua visão de administração para o Brasil. E na economia a gente fica sendo redundante, falando sempre sobre Paulo Guedes, sobre as previsões. Ele falou que nossa inflação ia ser abaixo dos 6%, já está abaixo dos 6%. Falou que o nosso crescimento vai chegar nos 3%, estamos quase lá, quase chegando nos 3%.
e imagine mais 4 anos com essa dupla aí comandando o país, né? O presidente Bolsonaro de uma forma geral e o Paulo Guedes comandando a economia. A gente está condenado a crescer, como diz o ministro Paulo Guedes. E aí, né, Liliane? Parece que acabou, mas não acabou, não. Porque a inflação menor eleva a confiança do consumidor ao maior nível. Isso aqui é uma outra notícia, tá? É a terceira notícia consecutiva que nós estamos lendo, né? O ICC, Índice de Confiança do Consumidor, saltou 5,4 pontos em setembro para 89 pontos. Trata-se do maior nível desde janeiro, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas. A quarta variação positiva seguida do índice é atribuída à queda nas expectativas da inflação e o aumento do otimismo em relação ao mercado de trabalho, conforme a avaliação do Instituto Brasileiro de Economia. Mais uma outra notícia que prova, que corrobora que o Brasil já deu certo. São os brasileiros otimistas, são os brasileiros olhando para frente, são os brasileiros empregados. Estamos chegando a 100 milhões de empregos formais com carteira assinada. Esse feito é inédito, né? Inédito, nunca antes, né? Como dizia o outro, nunca antes na história aconteceu isso. E é claro, esse é o Brasil que fez o dever de casa. Esse é o Brasil governado por Bolsonaro, esse é o Brasil que tem uma equipe brilhante de ministros e a gente precisa louvar aqui muitíssimo o trabalho do ministro Paulo Guedes, que tem sido um leão, um guerreiro, né, que apesar de ser um homem muito bem-sucedido, de não precisar estar passando por tudo que vem passando, mas ele deu a sua contribuição como patriota, foi lá, colocou a cara dele, sabia que ia enfrentar um sistema pesado, cretino, canalha, e ainda assim está lá, colocando a cara a tapa e fazendo um trabalho brilhante, e agora nós estamos vendo o resultado. É o povo brasileiro enxergando não mais o futuro, mas o presente, que já acontece com tudo que a gente tem visto no Brasil, e agora, é claro, a expectativa de consumo das famílias aumentando cada vez mais. Que notícia maravilhosa, né, Liliane? Maravilhosa, porque quem é o Paulo Guedes? Quem é o Posto Ipiranga? E sabe o que faz um posto? Abastece. E sabe do que ele abasteceu a todos nós? De conhecimento, pelo seu conhecimento, que abasteceu a nosso Ministério da Economia do nosso país, dando o quê? Credibilidade. E aí, com a resposta dos consumidores, meu amor, aí você pensa, puxa vida, né? Agora nós vamos consumir com mais respeito, inclusive, por parte daqueles que distribuem os alimentos, mas vai para além disso. Ele abasteceu também com credibilidade os investidores. Gente, tem fila de empresas internacionais querendo entrar no Brasil. Você tem noção disso? Que eles querem investir no Brasil, eles estão só aguardando as nossas eleições? Vocês sabiam? Então, eu estou contando para vocês. Com a reeleição de Bolsonaro, vocês vão ver a explosão de empregos que nós vamos ter no nosso país, porque várias empresas, indústrias internacionais estarão correndo para cá, porque para o grande empresário o que interessa é estabilidade econômica. Agora, o que assusta e muito, e nós estamos na rota de correção, é a instabilidade jurídica, e que essa tem atrapalhado não só os acordos internacionais, mas também dentro do nosso país. Por isso que se faz tão necessária a faxina daqueles que estão atrapalhando o bom andamento da nossa nação. Para quem sabe ler, o Pingo é letra, um Pingo é um texto completo de desabafo aqui para vocês. Então, meus amores, vejam que o que a gente fala aqui, o que a gente traz aqui é o desespero da esquerda. É o porque está condenado ao crescimento, nas palavras do Paulo Guedes, e, para além disso, está condenado e já está sendo colocado em prática. Porque quando o consumidor, que é aquele que vai lá e põe o seu suado dinheirinho, entende que o caminho do Brasil está certo, aí não tem ninguém que segura, porque isso é a massa, isso somos nós. Porque para muitos, Alan, Gustavo, Alex e você que está nos ouvindo aí, o que interessa é a comida no prato.
Essa questão de organização financeira é em escala. Então, quando ele organiza aquele que distribui, aquele que produz e distribui, é claro que o empresário final, que é aquele do supermercado, aí, do supermercadinho que você vai, que é do açougue, entende que ele não pode sair da margem de lucro pré-estabelecida, ele recua. Ele recua, sabe por quê? Porque nós vamos deixar de comprar. Nós vamos deixar de comprar no açougue dele se ele estiver cometendo abuso de preço. Nós vamos deixar de ir na farmácia, na padaria. Tá entendendo, seu comerciante aí? Então, ele recua porque ele precisa de nós. E você vai ser... Lembra aquele fiscal no passado? Você vai ser o fiscal que vai dizer assim, esse preço aqui está mais caro que ali do seu vizinho, do seu concorrente, então eu vou para lá. Tem que falar, você tem que dizer. Porque é assim que a gente vai adequar aquilo que nós tanto sonhamos, que é o poder de compra pelo nosso trabalho, produzido pelo nosso suor, pela nossa labuta. Estamos no caminho certo, é só comemorarmos. Bom lembrar uma coisa, Alain, só um minutinho, bom lembrar uma coisa. A redução do gás de 6,03% nesse mês não entrou nesse IPCA. Ou seja, mês que vem, o IPCA vai diminuir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E outra coisa, nisso tudo que a gente está vivendo, há uma inflação mundial, como a gente sabe, principalmente puxada por conta dos alimentos. E mesmo assim, nós estamos conseguindo, o governo brasileiro está conseguindo fazer seu dever de casa e fazer com que a inflação fique abaixo aqui, fique baixinha e que o país cresça, né? O dinheiro da gente não perca o seu valor. E aí, deixa eu responder aqui, a Janete está perguntando qual é meu número. Meu número é 22377. Esse é meu número. Pronto. Valeu, Gustavo. Obrigado, valeu, Janete. Olha, você que está nos assistindo aí, coloque no chat aí de que lugar do Brasil vocês nos assistem, por favor, que para a gente isso é importante. A gente aqui, vocês sabem, né? Não é nosso objetivo, a gente não pede contribuições financeiras, nem superchat, nem nada, mas não dá para ler todos os comentários, porque é muita gente comentando, senão a gente não consegue dar andamento no jornal. Mas a gente está sempre olhando aqui com muito carinho e a gente fica muito feliz quando vocês colocam aí a cidade, o estado e a cidade que vocês estão participando conosco. Eu queria fazer um giro rápido aqui, porque nós tivemos, no sábado, né, nós tivemos lá um debate no pool, né? Não foi só no SBT, a gente viu pelo SBT, mas foi um pool, né, dos veículos de comunicação, CNN, UOL, aquela bagaceira toda, né? Juntou todo mundo e, olha, diga-se de passagem, esse pedido para que o debate fosse através de um pool e não de uma emissora só, foi feito pelo ladrão. Foi ele que pediu isso, tá? E depois vocês podem ler aí na internet, ele pediu porque ele não queria ficar indo a várias emissoras, né, para poder participar. Então, ele pediu que fosse feito um pool para que pudessem, né, fazer um debate e todo mundo transmitir naquele momento. E o que foi que fez o ladrão? Ele não foi, porque ele é covarde, ele é medroso, ele é cagão. Sabe por quê? Porque ele tem medo de ser exposto. Ele tem medo dos crimes que ele cometeu e o seu partido das trevas serem expostos em rede nacional para o povo ver. Então, ele não foi. Mas a gente vai fazer aqui um passeio rápido, né? Vou pedir para cada um de vocês aqui darem o ponto de vista de vocês sobre o que a gente viu, né? Porque a gente teve ali um ator novo, né? Que foi o Padre Kelmon ali dentro do debate. O povo achou interessante e a gente viu mais uma vez, né, protagonizando aquelas cenas ridículas, a Soraya Tronic, que chegou a dizer para o presidente: não cutuque a onça com vara curta. E depois disse: eu ajudei a eleger você, Bolsonaro. Meu Deus do céu, que cara de pau! Quem era a Soraya Tronic em 2018? Nunca tinha ocupado um cargo público na vida. Dizer que ajudou a eleger o presidente. Ela só foi eleita senadora porque ela usou a imagem do presidente, porque o presidente apoiou ela lá no Mato Grosso do Sul. Uma vergonha. E o pior, né, não é só isso, é que chega a ser vergonhoso, é uma afronta para o cidadão brasileiro ter que sentar em frente à televisão, né, ou no seu celular, ou na internet, e ver um debate tão fraco. Né? E eu, sobretudo, eu me incomodo muito com essa senhora, porque ela é muito ruim, mas é muito fraca. É muito fraca, ela faz umas caras e bocas, uns trejeitos, sabe? E combinado com as atrocidades que ela fala, um monte de...
Meu Deus, vou ficar aqui quieto, senão eu vou dar uma de Bolsonaro. Mas dá vontade de falar que é um monte de merda. Meu Deus, fala só, não fala nada com nada. Chegou a perguntar para o seu colega debatedor se ele já brincou de o que é o que é. Meu Deus, uma candidata à presidência da República fazer uma pergunta ridícula como essa. No fundo, é aquilo que a gente sempre falou lá atrás aqui nesse jornal, vocês lembram. A maioria deles lançam candidatos para pegar o dinheiro do fundão. É só isso. Porque ninguém vai se sentir representado por uma mulher como aquela que, desculpa, né, com todo respeito, foi uma vergonha e diminuiu cada vez mais o debate. Eu não sei se você viu, Canuto, o debate, mas eu gostaria que você falasse da sua impressão nesse debate de sábado. Assisti, sim, o debate, né? Primeiro, o fato do Lula não ter ido. E ele não foi, não é porque ele está em primeiro, assim, já ganhou, não é verdade isso não. É porque ele está gaga mesmo. Ele está falando besteira, ele se deu muito mal no primeiro debate. Aquela história, depois que ele soltou essa semana, do capial, ofensa ao pessoal do interior de São Paulo, né? É aquilo que eles criticam. Qualquer coisa que o Bolsonaro fale, ele é misógino, é preconceituoso, é não sei o quê, ele é um idiota. E isso que o Lula fez. Não, o Bolsonaro parece um ignorantão, capial de São Paulo, e o bom é ser refinado que nem eu. É arrogante, não é refinado coisa nenhuma, porque é ignorante, nunca estudou. Se o refinamento que ele acha que ele tem vem de ter triplex de vista para o mar no Guarujá e sítio, todo mundo sabe como ele conseguiu o refinamento dele, se enriqueceu absurdamente na política. Quando interessa, ele vem com essa historinha de que vem do pau da arara do Nordeste, essas coisas. Mas quando interessa, não, refinado, terno Armani, é um hipócrita de duas caras, pessoa falsa, tal, não foi no debate. Mas mesmo assim, o Lula não é a notícia. O Lula estando no debate lá, ele só ia apanhar mais. Mas o que aconteceu no debate, você vê que você tinha dois candidatos ali com firmeza, e um novo, o Padre Kelmo, né, que foi um pouco o assunto, porque era novidade, e foi para cima de alguns candidatos ali sem papas na língua. Aí você via o Bolsonaro, com as suas ideias firmes de sempre, Ciro Gomes e até aquele Frederico Dávila lá com as suas propostas. Aí você pode concordar ou não. Agora, vou me chamar de misógino, mas as duas candidatas eram extremamente mal preparadas. Não é porque é mulher, não. Porque tem outras mulheres bem preparadas. Tem mulheres muito bem preparadas na política. Agora, aquelas duas ali, pelo amor de Deus, a Simone Tebet falar que o feminismo tem que ser uma coisa cristã. O feminismo que eu defendo não é ser o feminismo cristão. O feminismo não pode ser coisa de esquerda. A mulher não sabe nem o que é cristianismo, nem o que é feminismo. Quis passar um sabão ali, um rolando lero, a hora que apertou. Foi o Padre Kelmo, apertou a Simone Tebet, ela veio com essa aí, não, o feminismo tem que ser uma coisa cristã. O feminismo é abortista. O abortista é cristão? Não existe. Isso é um quadrado redondo. Ou é um ou é outro. Não tem jeito. Aí ela quer fazer essa salada aí porque ela não tem conteúdo, não tem proposta, né? A cara da campanha da Simone Tebet é a falsidade, assim, aquela foto que ela tirou segurando um pastel e um caldo de cana. Tipo, entrei na campanha, entrei na modinha. É o estilo velha política. E hoje a internet não perdoa, a internet pega a falsidade. Quem come pastel e caldo de cana todo dia não precisa tirar uma foto dessa. E na internet as pessoas sabem reconhecer. Sabem reconhecer. Agora, quem não toma nunca um caldo de cana como pastel, tem que tirar uma foto, precisa, mostrando o pastel, o caldo de cana aparecendo mais que ela. Parece aqueles caras assim que alugam um carro importado, tiram a foto do lado do carro importado e põe na internet como se o carro fosse dele. Né? O carro aparece mais que ele. É a Simone lá segurando o pastel caldo de cana. E a Soraya Tronic, como você falou aí, tipo, ela usou o Bolsonaro, ela não é ninguém. Usa o Bolsonaro, depois vai, eu ajudei o Bolsonaro. Não ajudou nada. E nós vamos tirar essa prova daqui a 4 anos, porque ela foi eleita senadora, o mandato é de 8 anos, então daqui a 4 anos tem a renovação de mandato. Vamos ver se ela se reelege sem o Bolsonaro. Todo mundo que traiu o Bolsonaro achou que tinha eleito se eleito sozinho, eu ajudei o Bolsonaro, tal. Todo mundo se deu mal. E nós vamos ver a prova agora nas urnas,
supondo, claro, que vai ter apuração transparente, nós vamos ver o resultado de todos os traíras, arrogantes ainda, que vieram com essa história de que eu ajudei Bolsonaro a se eleger. Não ajudou nada, não. Usou o nome do Bolsonaro. Usou no mandato. É Dória, lá com Bolsodória, é Joyce, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, aqui em São Paulo, essa Soraya Tronic, teve aquela da Bahia, lá que me fugiu o nome dela, Daiane, né? Professora Daiane Pimentel. E tem outros ainda. Eu não vou lembrar falar todos aqui, senão a lista vai ficar enfadonha. Mas nós vamos ver agora nas urnas toda a arrogância do pessoal. Eu ajudei Bolsonaro. Se toca, né? Eu vou até aproveitar esse gancho que o Canuto deixou para fazer um esclarecimento. Hoje, no Brasil, candidato de direita, não tem nenhum que pode dizer assim, eu tenho capital político próprio. Não tem. Todos eles, se disserem que eu sou de direita, mas não sou Bolsonaro, não arruma nada. Então, todo mundo que está aí, deve seu mandato à figura, à imagem do presidente Bolsonaro. Não tem ninguém com capital político próprio para se eleger sem o Bolsonaro. Estou falando daqueles que, obviamente, foram eleitos com a imagem do presidente em 2018. Vão todos passar vergonha agora na reeleição, os que tentaram, né, colocar as asinhas de fora, vão passar vergonha. Gustavo, antes de passar para você, também queria fazer um outro esclarecimento, que é sobre o padre Kelmo, né? Muita gente falando ali. Olha, pessoal, o padre não entrou para disputar a eleição. A verdade é essa. Vocês sabem disso, vocês são pessoas inteligentes. O padre entrou ali para engrossar o coro com o presidente Bolsonaro. Ninguém vai votar no padre, a verdade é essa, né? Agora, é mais uma voz que ajuda, né, a bater no sistema. Isso é importante, foi bom ele falar. Agora, eu gostei, Gustavo, da hora que a Simone Tebet falou do orçamento secreto. Rapaz, o Bolsonaro, ele é o mito mesmo. Ele chegou lá e falou assim, mas você, Simone Tebet, você recebeu 114 milhões do orçamento secreto e você está condenando? Você vê, né, como é a hipocrisia da velha política. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem, a máxima comunista, né, Gustavo? Exatamente, a máxima comunista. Acusar os outros daquilo que eles fazem. A maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, e eu vou pedir para vocês que estão aqui no chat dizerem se vocês sabem disso. Simone Tebet é filha de um ex-senador da República, Rames Tebet, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso. Vocês sabiam disso? Fazendeira, milionária, não é uma pessoa nova na política, já foi prefeita. Vocês sabem disso? E aí posa ali como se fosse alguém que estivesse lutando pelo Brasil, pelos pobres e mais humildes e blá, blá, blá. O pai dela faz parte desse sistema aí, há décadas. Fez parte, né? Porque o pai dela é falecido. Fez parte desse sistema. E ela, como filha de peixe, né? Peixinha e ela está ali fazendo a mesma coisa de sempre. Acusa, vem, jogam palavra aos ventos, fazem a pantomima, né? Fazem aquela cara, um dramalhão, como se estivessem revoltadas. Tudo conversa fiada. Só para enganar o povo. O Canuto lembrou bem da questão do feminismo, né? Político, em geral, 99%, falo isso sem medo de errar, 99% é um estelionatário. Ele mente para você descaradamente. Ele diz que vai fazer algo que ele jamais tem a capacidade de fazer, que ele jamais fará. E ela, como uma boa estelionatária eleitoral, né, ela vem e se aproveita, inclusive, das feministas, e vem com a história de que, não, meu feminismo, porque e o padre Kelmo expôs isso dela, falou, olha, você está enganando até as feministas, falando que você é feminista e não apoia a bandeira do feminismo, que é o aborto. O aborto é bandeira do feminismo, né, para quem não sabe. Então, foi exposta. Aí ela inventou o feminismo dela, né, Gustavo? Ela falou, não, esse é o meu feminismo. Aí o padre falou, mas agora você inventou o seu feminismo? Feminismo do Centro-Oeste lá que ela inventou. Uma vergonha, né? Uma estelionatária eleitoral, mentindo, enganando, usando as pessoas para arrumar voto, usando as mulheres desavisadas para tentar arrumar voto. Não tem a mínima chance de nada. O povo está careca de saber quem são essas pessoas. O padre Kelmo fez um papel muito importante, e esse papel, é bom que a gente diga, foi pensado lá atrás pelo Roberto Jefferson, quando ele disse: vou ser candidato só para participar dos debates e expor essas pessoas e defender o presidente Bolsonaro. Vamos fazer uma conta rápida aqui.
a gente tem 100% do tempo de um debate. O presidente Bolsonaro representa quantos por cento desse tempo do debate? Se a gente dividir pelos números de participantes, já dá menos de 15%, porque nós tínhamos ali 6 participantes, né? 6 participantes, né? Só que nós temos também os jornalistas, e é nesse ponto que eu quero falar agora. O papelão dos jornalistas, que postura horrorosa, apanharam até do Ciro Gomes. Fazem perguntas para atacar o presidente, não fazem nenhuma pergunta com proposta de Brasil, afirmam coisas como se verdade fosse. Aquele Márcio Gomes, que foi da Globo há muito tempo e hoje é da CNN. Olha, nós temos uma dívida histórica com os negros. Nós temos uma dívida histórica com quem, cara pálida? O brasileiro tem dívida histórica com quem? Eu, então, porque sou mais clarinho, tenho dívida histórica com a minha avó? Que negócio é esse? Que conversa fiada é essa? O papel dos jornalistas, vergonhoso. A ausência do Lula, a gente sabe por quê, mas tem mais um motivozinho aí. O Lula não foi em nada do SBT. Em nada. Como ele não foi em nada da Jovem Pan. Ele já mostrou quem são os seus inimigos. Ah, mas ele foi no Ratinho. Sim, mas o Ratinho, para quem não sabe, tem uma rede de rádio gigantesca no Brasil. O Ratinho tem mais empregados do que o SBT. Os dois são de meios de comunicação. Por isso que ele foi no Ratinho. Mas ele não foi em mais nada do SBT. E como ele não foi em nada da Jovem Pan. Já escolheu seus adversários. Até porque o ministro das Comunicações é casado com uma das herdeiras do SBT. Então, por isso que ele não foi lá. Mais um motivo para não ir lá. Vamos ver agora, na sexta-feira, como é que vai ser a participação. E a Soraya, tadinha da Soraya, né? Caiu de paraquedas no Senado Federal, se deslumbrou, entrou ali na aba do falecido Major Olímpio, o Canuto não lembrou do nome dele, mas ela entrou na aba na conversa do falecido Major Olímpio e vai mais um defunto eleitoral, né? Na próxima eleição, não arruma sequer para vereadora, tá na cara isso daí. Enfim, o debate serviu para mostrar o quê? Que a gente tem, de um lado, o presidente Bolsonaro e, do outro lado, o restante da política. Todos eles jogam para o mesmo time. No final das contas, todos eles querem a volta daquilo que sempre existiu. Corrupção, jogo de interesse, compadrio e o povo que se lasque. E aí, né, Liliane, a gente precisa lembrar que não é à toa que o Brasil, há décadas, vive uma crise de representatividade. E é por isso, quando você olha esses candidatos, né, que ficam ali na bancada, você vê que eles não têm nenhuma conexão com o povo. Nenhuma. Aliás, são tão hipócritas que eu até gostaria, né, que alguém pudesse depois pegar os flashes de todo o debate e repararem quantas vezes eles exploraram a palavra pobre e fome. Eles, a todo momento, mirando nos pobres, mirando na fome, fazendo aquele discurso populista cretino, né? De que a Simone Tebet, gente, teve a cara de pau de dizer que se ela for eleita, nenhuma criança no Brasil mais vai dormir com fome. Olha que discurso mais demagogo, mais canalha. Dizer que nenhuma criança no Brasil vai dormir com fome. Não vai existir esse que vai fazer isso acontecer. E mais, como é que ela vai saber disso? É um discurso populista, um discurso demagogo, um discurso para enganar as pessoas. E aí você olha aquela bancada ali, você vê a distância, a conexão que essas pessoas têm do povo brasileiro. É por isso que eles ficam desesperados quando o Bolsonaro chega em qualquer lugar, né? E aí o Bolsonaro entra numa vendinha, né, que a gente chamava aqui antigamente de quitanda, né? Na minha época de garota, eu chamava de quitanda, tem lugar que é venda. O Bolsonaro chega numa vendinha, ele não consegue sair. A cidade inteira trava o lugar. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele não é um político tradicional, sempre falo isso aqui. A gente se acostumou, né, com os políticos tradicionais. O Bolsonaro é um verdadeiro representante do povo. Ele é uma liderança, ele é alguém que sai do meio do povo, que entende as dificuldades do povo, ele é alguém que conhece os desafios do povo. E é por isso que a fala dele se conecta tanto com as pessoas. E mais, não são apenas discursos vazios, são realizações. É isso que eles ficam desesperados. O governo anterior falava tanto em pobre, foi lá e fez um programa social que deu uma miséria para os pobres de R$100 e poucos. Bolsonaro triplicou esse valor para R$600. Isso é levar dignidade para as pessoas. O governo anterior, que dizia que ia fazer justiça para os pobres,
deixou os pobres sem água, roubando cada vez mais, porque a obra acontecia, a transposição, e a cada momento tinha que ser revisada, porque cada vez que você faz mais revisões, é mais dinheiro que você tem que colocar, e a água nunca foi entregue. Bolsonaro foi lá em menos de 3 anos e colocou água no Nordeste. É por isso esse desespero todo. Olha, eu vi uma imagem, um vídeo, eu vou tentar resgatar enquanto a Liliane comenta para passar aqui, do pessoal lá na terra dos Ferreira Gomes, do Ciro e do Cid, lá no interior do Pernambuco. Meu amigo, eu fiquei impressionado, uma multidão de gente na rua, bandeira do Brasil, fumaça verde e amarela. Agora, vocês imaginem a cabeça desse sistema político olhando para o que está acontecendo no Brasil, sobretudo no Nordeste, nos interiores, eles vendo o povo, né, clamando pelo Bolsonaro. Isso deve levar um desespero a eles, a todo o sistema, que é por isso que eles estão todos unidos, né, em prol de derrubar o presidente. Liliane, mais uma vez ficou claro que o único representante verdadeiro do povo chama-se Jair Bolsonaro, né? Trabalhou. Está me ouvindo aí? Eu preciso dizer que para aquele governo que ficou quase 16 anos ficou, porque foi Lula, Dilma, né? Dilma, e aí depois nós viemos com o Temer, lembra disso? O Temer também é Lula, como hoje o Alckmin é Lula. Então, veja, para quem trabalhou tanto visando socorrer os pobres, a gente não viu água lá no Nordeste, muito menos em outros estados, água tratada e esgoto também. Então, perceba que o marco do saneamento básico foi aprovado no governo Bolsonaro. Você, meu povo aí, que é humilde, que vai ter a sua água cuidada, do seu esgoto tratado, pelas mãos do Bolsonaro. Mas isso a imprensa não conta, não fala. Gente, um dos traços que a gente vê de caráter numa pessoa é quando ela pratica a ingratidão. E nós vimos ali na figura da Soraya Tronic e também da Simone Tebet, porque ambas foram eleitas assim nas águas, que já que nós estamos falando aqui, da credibilidade, do respeito do presidente Bolsonaro. Eu não me sinto representada por nenhuma mulher na política, eu vou repetir, sem medo de errar. Eu, Liliane Ventura, não me sinto representada por nenhuma mulher na política. Como assim, Liliane? É por isso que eu entrei para ser política. Né? E fico pensando no pobre do Bolsonaro, dizendo assim, gente, o que eu menos quero é mulher perto de mim. Porque todas que usaram o nome do Bolsonaro ganharam popularidade no cenário nacional, todas traíram. Me aponte uma aqui. Todas que que apareceram em 2018 como grandes apoiadoras do presidente Bolsonaro, caíram aí nessa desgraça da ingratidão. Portanto, para dizer para vocês que eu, quando peço o voto de vocês aqui, enquanto candidata a deputada federal por São Paulo, aliás, eu preciso dizer, Alan, tem muita gente perguntando de onde você é. O Alan é do Rio de Janeiro, tá? Aqui por São Paulo, eu estou enquanto candidata a deputada federal, meu número é 2269, e o Alan Canuto, o Alex Canuto, aqui por São Paulo, como deputado estadual. Nós dois aqui estamos por São Paulo. Você que é de São Paulo, tem familiares lá no Rio de Janeiro, por favor, indique o nome do Alan Lopes, que está no 22377, concorrendo. E nós dois aqui por São Paulo, neste momento, falando para vocês, eu e o Alex Canuto. Agora, eu federal e ele estadual. Dizer o seguinte, gente, é impressionante que nesse debate especificamente, que ambas se elegeram, todos se elegeram ali no sistema capitalista, eles querem falar de socialismo. É impressionante. Porque tem que ter igualdade, porque tem que ser igual, tem que ser igual como? Porque no sistema capitalista, até onde eu sei, meu povo, é assim, você conquista as coisas por meritocracia, e tem um bando de gente que é vagabunda, sem vergonha, que não quer estudar, não quer trabalhar, quer só ficar vivendo do que cai ou que recebe do governo. Isso você tem na sua família, eu tenho na minha. E para ter uma prova de que socialismo funciona em lugar nenhum, quem é mãe, quem tem mais de convive com mais de 2 pessoas dentro de casa, sabe muito bem o que é compartilhar um quarto, um banheiro, uma sala, uma cozinha. Pergunta se não tem briga. Pergunta se não tem confusão. Tem, meu amor. Então, o socialismo, meu amor, não deu certo em lugar nenhum. Para ainda seguir nessa linha de raciocínio, o que muito me incomodou naquele debate
foi, para além das caras e bocas, insinuações, gente que não tem estatura para brigar com o Bolsonaro, muito menos para provocá-lo, foi quando elas falaram no orçamento secreto, lembra disso? Porque o orçamento secreto, o orçamento secreto, meu amor, surgiu da casa que vocês aí fazem parte, tanto no Senado como na Câmara. E não tentem fazer o orçamento secreto parecer o que foi lá atrás, aquilo que foi comprado cada parlamentar, porque aquilo partiu do executivo no passado. Não confunda, não. O orçamento secreto com... Como é que era o nome daquilo lá? Me ajudem aí. Que era a compra dos votos dos deputados. Mensalão. Não tentem comparar orçamento secreto com mensalão, não. Mensalão partiu do executivo. O executivo foi lá, usou dinheiro público para comprar parlamentares e outros também dos empresários. E o orçamento secreto é aquilo que vocês ficam colocando como secreto lá, porque tem um relator. Vocês que escolheram, vocês que decidiram por isso. Tanto na Câmara quanto no Senado. O Executivo não tem nenhuma interferência. O que ele faz é lançar, sim, quais são as necessidades de cada ministério e que devem ser cumpridos por ali. Agora, a emenda parlamentar, eu amei. Quando o Bolsonaro foi nos peitos, né? Porque não posso dizer que foi na cara. Foi nos peitos das mulheres lá e disseram assim, e disse assim, então, sabe o orçamento secreto que vocês estão usando lá? Aproveita para matar a fome do povo lá. Ai, a Tronic, o meu orçamento, eu disse para onde foi a minha emenda parlamentar, eu disse qual foi o destino, mas não verbalizou em rede nacional, né, minha filha? Não falou, né? Porque se eu sei para onde eu mandei o dinheirinho, eu falo. Aqui abertamente, eu mandei o dinheirinho para não sei aonde, ou para não sei acolá. Mas não, eles ficam atacando o Bolsonaro como se ele fosse responsável por tal chamado orçamento secreto, enquanto cada parlamentar, por isso você precisa renovar a Câmara Federal. A Câmara Federal fica atacando na mesma tecla também, tocando na mesma tecla. E o Senado também. Eles mentem para a população. Orçamento secreto, quem criou e quem cuida, e que eles têm total autonomia, porque foram eles que elegeram, não um relator, são os próprios parlamentares. Tomem vergonha na cara de vocês. Por isso que eu falei aqui agora que ninguém me representa lá dentro. E é por isso que eu vou estar lá, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, e essa boquinha aqui vai falar. Eu continuo, Liliane Ventura, sendo ou não deputada. Ninguém vai baixar minha cabeça nem minha crista, não. Falei a verdade. Ô, Bolsonaro, me perdoe, porque tanta mulher sem vergonha chegou perto do senhor para dizer que estava apoiando o Brasil e, quando chegam lá, trabalham contra. Bom, e eu falei aqui, né, que era lá no interior do Pernambuco, não, interior do Ceará, né? Foi lá em Sobral, interior do Ceará. Olha só que impressionante isso aqui. Eu fiquei, quando eu olhei, porque esse vídeo é do Instagram, então ele não ficou aqui, não deu para o pessoal ver legal. Mas eu fiquei impressionado porque lá no interior do Ceará, lá em Sobral, né, lá na terra dos Ferreira Gomes, onde eles escravizaram as pessoas o tempo inteiro, hoje o que a gente vê é um povo liberto, um povo que não depende mais dos carros-pipas, né? E aí, como é que você pode dar uma outra perspectiva na eleição, se não a vitória do presidente Bolsonaro em primeiro turno, né? Incrível, né? O Gustavo acho que queria botar uma imagem também. Tem uma imagem para botar aqui, porque o Canuto lembrou bem, vou jogar essa imagem, mas vou comentar esse vídeo. Primeiro, Canuto, olha só, segurando o copinho de caldo de cana como se fosse taça de champanhe, né? O que essa mulher tem de popular e lembra do povo, né? Absolutamente nada, né? Olha lá, parece uma tacinha de champanhe. Parece... Essa foto é a cara da falsidade do mundo do século passado, pré-internet. Era só que circulava na imprensa. Aí a imprensa... isso, por exemplo, ia sair numa daquelas revistas semanais que tinha na época, lá, Veja, a Época, Afinal, sei lá o quê, né? Parece Simone Oi? Parece capa da revista Caras ali. Né? Capa da revista Caras. Hoje a internet me perdoa. A internet fala, olha a falsidade que revela aquela foto. E a coisa evoluiu, a sociedade não quer mais teledramaturgia, que é o BBB, por exemplo, que é a coisa real acontecendo. Isso aí não é real, isso é fake, é fabricado. Todo mundo percebe isso. A internet percebe, não perdoa e esculhamba com ela. Aí ela vai no debate falar de
feminismo cristão. Ah, pelo amor de Deus, né? É a Falciane Tebet. Mas isso que o Alan botou aí sobre a cidade dos Ferreira Gomes e a quantidade de vídeos que nós vemos na internet nesse final de semana também, já desde a semana passada, enfim, de várias cidades no país, que não precisa ter o presidente Bolsonaro, não. As pessoas indo às ruas voluntariamente e se manifestando a favor do presidente. E é nisso que a gente vê a diferença de quem tem apoio popular, de quem tem a maioria do povo, de quem não tem. Porque é importante a gente lembrar o seguinte: toda vez que o outro lado tem uma oportunidade de usar daquilo que a gente faz, dos jargões que nós usamos, eles fazem. Quando eles têm algum movimento que eles podem botar uma foto gigantesca, eles tentam botar. Aí eles vão lá e maquiam a foto, porque eles não têm essa quantidade enorme de gente. Então eles usam o Photoshop para mostrar. Tá vendo? Nós também botamos muita gente nas ruas. Não tem. Vídeo, a gente sabe que é com corte fechado, para parecer que tem muita gente aplaudindo lá o Bactéria. A gente sabe que eles não têm. Quando tem uma imagem um pouquinho maior, o que dá a impressão de ser maior, como foi em Curitiba, e é bom lembrar que Curitiba é uma capital, muitos ônibus foram usados para botar gente ali naquele pedaço fechadinho por tapume, para dar a impressão de que tinha muita gente. O que os apoiadores do Molusco fizeram na rede social? Datapovo, aqui o Datapovo mostrando. Ué, Datapovo? Então mostra aí cidades como Sobral, aquele monte de cidade pequena que a gente já falou aqui. Mostra aí que tem gente em todo o Brasil apoiando o ladrão. Não tem. Então, isso mostra que nós temos a maioria dos votos, que a maioria da população quer o presidente Bolsonaro reeleito, a maioria esmagadora. É isso que nos faz ter a certeza de que o presidente tem muito mais votos do que o outro lado. E olha que a gente está falando de um candidato só. Essas daí que a gente falou não consegue levar ninguém, a não ser aquele pessoal que recebe 20 prata por dia para ficar sacudindo bandeira. É assim o vídeo dessa gente. Então, é disparada a popularidade e a intenção de voto no presidente Bolsonaro. E aí a gente precisa reafirmar para vocês, e a gente precisa passar esse conceito para que vocês passem para os outros. Vocês vão acreditar naquilo que seus olhos veem ou naquilo que os outros estão lhe dizendo? A gente não pode, é uma questão de lógica, a gente não pode nunca ir na sugestão, na ideia que os outros estão tentando passar para a gente. O presidente Bolsonaro tem a maioria absoluta do povo brasileiro ao seu lado. E para corroborar tudo isso, eu vou ler essa notícia aqui, que fecha exatamente, né, esse entendimento que nós chegamos aqui. Bolsonaro lidera com folga nas redes sociais, com 49 milhões de seguidores. Presidente tem quase 70% dos seguidores entre os 6 principais candidatos. Em segundo lugar, aparece o ladrão, com 17 milhões. Ou seja, o ladrão tem 17 milhões, o presidente tem 49, 70% de toda a rede é preferência do Bolsonaro. Esses mesmos 70% é o que se vê nas ruas. Esse mesmo 70% é o que se vê em tudo que Bolsonaro faz. Como diz o Canuto sempre aqui, o presidente hoje é o epicentro da notícia, é o epicentro do interesse social. Portanto, como é que alguém que é disparado, né, o maior em tudo, pode aparecer nessas pesquisas canalhas, forjadas, cretinas? Em segundo lugar, aliás, tem uma notícia, né, tá aí no veículo de comunicação, que eu não me lembro qual é, que diz o seguinte: o ladrão tem diferença entre o presidente Bolsonaro de 3% a 16%. Ué, que metodologia canalha é essa? Que diz que o cara tem uma diferença entre 3% e 16%? É uma vergonha o que a gente vê, o desserviço cretino que presta, para não dizer criminoso, que presta os institutos de pesquisas que estão loucos, desesperados para a volta do ladrão, para eles, voltarem para a mamata que existia no passado, com uma jogadinha ensaiada com as emissoras de televisão. Canuto, como é que você enxerga mais esse número? Mais esse número é uma derrota sobre todos os inimigos, uma derrota acachapante. Bolsonaro com 50 milhões praticamente de preferência de seguidores nas redes sociais, enquanto o outro tem 17. E olha, me arrisco a dizer, se levantar ali os seguidores
fakes não vai passar de 1 milhão. Pode ter certeza. Vai, Canuto. Bom, pesquisa é isso que a gente já cansou de falar aqui. A gente critica muito a metodologia das pesquisas. E você vê, a internet é uma das medidas, não é a medida, vamos dizer, a definitiva, porque tem ainda uma camada da internet que não acessa, perdão, uma camada da sociedade que ainda não tem muito acesso à internet, ou quando tem, ainda assim está na fase do e-mail, não é seguidor de rede social, não interage, hashtag. Isso é uma coisa para um público mais jovem até. Alguns idosos também, é verdade, mas o público mais jovem. Tem ainda uma camada da sociedade que não está ali. A internet é uma fatia, é um indicativo, mas você não pode assumir que aquilo ali é o todo da sociedade. As pesquisas também não conseguem, as pesquisas pela metodologia tradicional, pegar o todo da sociedade. Né? Eu fui para as ruas no sábado agora, eu tive uma experiência lá, não sei se você vai colocar no ar, Alan. Deixa eu aproveitar para colocar, então, porque foi muito bacana o trabalho que o Carlos fez em um lugar que é muito democrático, né? A gente tem que lembrar disso, que é ali na rodoviária, né, na Tietê, onde vem gente do Brasil inteiro. Isso, verdadeiramente, é uma pesquisa, entre aspas, já não é pesquisa, claro, mas nacional, porque você recebe ali na rodoviária gente de tudo quanto é lugar. Vamos ver aqui. Isso aí, estamos aqui na rodoviária do Tietê, com o DataVac. Isso não é pesquisa, isso não é enquete, isso é DataVac. E hoje nós vamos fazer um teste da rodoviária, né, Rui? É isso aí, uma sondagem para as pessoas, um projeto educacional meu, do DataVac. E a gente está fazendo uma sondagem, não é uma sondagem secreta, ela é discreta, mas ela também não induz. O que a gente faz? A gente coloca o que mais anilha, damos na mão das pessoas, temos a régua alimentadora que mostra que a gente começou com 100 anilhas. E no final a gente abre, no final a gente vai mostrar para vocês, vai mostrar o resultado, já vai estar aqui o percentual de cada opinião que as pessoas deram, tá bom? A gente pegar o número, a cor e colocar aí, aqui em cima. A última do dia. Valeu, amigo. Valeu. Bom, fizemos aqui as entrevistas sem argolinhas aqui no DataVac. Essa caixa é pesada, cansa, mas estamos aqui na batalha, né, Rui? Agora, vamos para o resultado? Vamos sim, só lembrando, hoje é dia 24 de setembro, faltam 8 dias para o primeiro turno das eleições majoritárias. Então, a pergunta foi, a sondagem, qual o seu voto para presidente da República? Vamos lá? Então, foram 100 argolas. E o resultado mostra o seguinte: Ciro Gomes, candidato número 1, 4%. Bolsonaro, candidato número 2, 56%. Lula, candidato número 3, 28%. Simone Tebet, 3%. Os outros candidatos não pontuaram e os indecisos, 5%. Então, um número bem interessante aqui, hoje, na rodoviária do Tietê, com pessoas do Brasil inteiro, vários destinos, Nordeste, Sul, e até mesmo brasileiros que estão indo para o exterior, como Bolívia, Paraguai e Argentina. Forte abraço, valeu! É isso aí. Parabéns, Canuto, foi muito, muito bacana essa entrevista, né? E, sobretudo, eu quero enfatizar que o local é um local realmente democrático, que vem gente do Brasil inteiro, passa pela rodoviária Tietê, mais uma vez provando, né, o que a gente está cansado de ver, que é a vitória do presidente no primeiro turno. E eu queria acrescentar, do DataVac, o que eu notei fazendo essa pesquisa. A gente estava lá circulando na rodoviária, com a caixinha, né? E de vez em quando, assim, a gente fazia ali, andava 50 metros ali, aí vinha uma pessoa correndo, é aqui que vota, deixa eu votar. Pode votar. Quase sempre esse voto era para o Lula. Esse que correndo atrás da gente para votar. Quando a pessoa não queria votar, não quero participar, não gosto de política e tal, aí a gente deixava assim, depois, não, vamos insistir com essas pessoas, vota aí, não custa nada, põe a argolinha. A gente insistiu um minuto, quase sempre esse voto era Bolsonaro. A pessoa que não queria responder a pesquisa no DataVac. Isso revela o que a gente sentiu ali. Eu acho que todos os institutos de pesquisa, eles devem ter essa dificuldade também. Na hora que eu sempre bato na tecla aqui, tem gente que não quer responder pesquisa eleitoral.
Nem a pesquisa ao vivo, imagina por telefone, quando liga na sua casa, a pesquisa eleitoral, não quer, pá, desliga. Né? Essa pessoa vota. Só que ela não queria responder a pesquisa. Eu senti isso ali na rodoviária. E tem testemunha, tem um monte de gente lá sentiu, não queria votar, a gente não queria participar da brincadeira do DataVar. E aí não é nenhuma questão de quem patrocina a pesquisa, se a pesquisa é comprada ou não. É uma falha da metodologia. Ela não consegue identificar o voto de quem não quer falar com o Instituto de Pesquisa. E a gente sentiu isso comprovado ali, tinha que insistir para a pessoa votar. Tinha que brigar. E fugir de quem... Senão a gente, assim, vinha uma galera de uma vez para querer, deixa eu votar, né? E aí também distorcer o resultado da pesquisa. O DataVar, como a gente colocou, não é pesquisa, não tem metodologia assim, não tem, vamos dizer assim, o espaço amostral ali, né? A metodologia não é a ciência estatística, não tem aquele espaço amostral de uma estatística, não tem registro, não tem nada. Que eu falei, não é pesquisa. Esse vídeo, para quem quiser ver, está no meu Twitter, Alex Canuto. Assim que acabar o programa, vai para as outras redes também, Facebook, Instagram, TikTok. Vamos postar esse vídeo aí e compartilhar para as pessoas verem. Fizemos ali, tem testemunho de todo mundo que participou ali, viu o pessoal colocando as argolinhas. Tem mais, assim, não colocamos todas as filmagens ali, que senão o vídeo ia ficar com 20 minutos de vídeo, né? Mas tem uma prova aí, se alguém quiser, a gente tem os vídeos todos guardados aí, tem como tirar a prova do DataVar. Bom, antes de passar para a Liliane, né, a gente precisa fazer um esclarecimento aqui, até em respeito às pessoas. Tem muita gente mandando mensagem no WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo, aqui no chat, sobre a questão do deputado federal Daniel Silveira, né, que é candidato ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro. Né? Então, vejam bem, pessoal, o deputado Daniel Silveira, ele está em condição elegível nesse momento. É claro que a gente sabe que ele tem um processo e que, ao final das contas, esse processo será julgado no TSE, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, algumas pessoas estão levando em consideração que, se o Daniel Silveira vencer, ganhar, mas não levar, pelo fato de ser cassado, né, a sua candidatura, que estaria sendo entregue para o Molon. Bom, isso é um exercício que cada um de vocês vão ter que fazer. Veja, hoje o Molon não é o primeiro colocado nas pesquisas. O primeiro colocado hoje é o Romário, e está muito à frente do Molon, né, com 3 vezes mais o percentual do Molon. Portanto, se o Daniel Silveira domingo vencer a eleição, o segundo colocado natural não é o Molon, é o Romário. Esse é um ponto que a gente precisa esclarecer, né? Porque as pessoas estão pensando que, se o Daniel vencer e não levar, entregaria para o Molon. Para isso acontecer, o Molon teria que disparar essa última semana e ultrapassar o Romário, coisa que eu acho muito difícil. Eu acho até, honestamente, que a Clarissa vai ultrapassar o Molon, porque a rejeição da esquerda é muito grande, a verdade é essa. Mas eu estou respondendo aqui em respeito, né, aos nossos telespectadores, às pessoas que nos acompanham, né, porque muita gente está confusa. Né? O Daniel Silveira está elegível? Não está? Ele está elegível. Né? Agora, se lá na frente for o julgado, o processo dele, ele for cassado, né, se for cassado a chapa, aí passa para o segundo colocado. Se for cassado só a candidatura do Daniel, passa para o suplente. Então, é um exercício que cada um vai ter que fazer, né, essa semana, até sexta-feira, e votar com a sua consciência. Aqui a gente, né, não faz propaganda de um ou de outro. O presidente Bolsonaro ontem falou em live, inclusive, né, que tem 2 candidatos. Né? Eu tenho a minha escolha, né, porque voto com a minha consciência. Vocês também façam isso. Claro que hoje, né, se o Molon tivesse lá em cima, disparado, né, competindo ali de maneira direta, seria um perigo realmente entregar para o Molon. Mas eu não vejo hoje o Molon como esse perigo. Claro que não estou subestimando aqui. Hoje é segunda-feira. Né? Pode ser que chegue na sexta-feira, ele dispare. O importante é que as pessoas estejam atentas a isso. Mas é bom sempre a gente esclarecer, porque tem muita gente, né, que está perguntando, está com medo de votar no Daniel e depois ele ter a candidatura impugnada e não poder dar sequência. Então, a gente está trazendo esse esclarecimento aqui, né, que ele tem, hoje ele está elegível,
e se acontecer alguma coisa no futuro, o segundo colocado levaria. Mas, para isso, o Molon teria que ultrapassar o Romário. Se o Daniel Silveira ultrapassar o Romário e o Molon, certamente o segundo colocado sendo o Romário, e se o Daniel perder, vai para o Romário, não vai para o Molon. Enfim, é um jogo complicado, mas vocês precisam estar bastante atentos a isso, né, porque a gente sabe, um tem preferência por um, outro por outro. Enfim, é importante que vocês acompanhem a live do presidente Bolsonaro de ontem, né, o presidente, inclusive, falou, e isso é muito importante, tá certo? Vou passar para a Liliane, para ela também falar sobre a questão desse crescimento, desse fenômeno que é o presidente Bolsonaro, nas redes sociais, nas ruas, em tudo quanto é lugar, né? E o outro, que tem 3 vezes menos o número de seguidores, que não tem ninguém nas ruas, continua sendo insistido, né, pela mídia e pelos institutos que ele vence as eleições, né, Liliane? Eu preciso fazer uma correção aqui, porque eu sou justa com o que eu falo e o que eu entendo. Nós estávamos falando há pouco do debate presidencial, em que tinham lá 2 mulheres. E eu afirmei aqui que nenhuma me representa, ou nenhuma mulher me representa na política, no cenário presidencial, porque nós tivemos uma Dilma, que foi uma anta, né? E nós estamos tendo outras 2 mulheres que falam em nome das mulheres, elas não me representam, nunca me representaram. Agora, eu preciso também dizer que na Câmara Federal eu tenho a Bia Kicis, que eu tenho maior consideração, vi o quanto ela lutou por nós, essa sim é uma mulher séria, e tenho também aqui, preciso dizer, por São Paulo, a Carla Zambelli, não tem problema nenhum, porque nós não concorremos, nós somos parceiras, se pudermos estar juntas lá por Brasília lutando por você, estaremos sem dúvida nenhuma, mas eu acho que faltou na minha fala dizer que no cenário para a concorrência à presidência da República nunca chegou lá nenhuma mulher capaz de representar cada uma de nós, porque é essa pataquada que nós estamos vendo. Bom, dito isso, falar do presidente da República é muito fácil, porque ele trabalha com a verdade, ele está com a verdade, e a verdade é simples, a verdade não se contradiz. Para cada mentiroso, gente, precisa um exercício fenomenal para poder desenhar a sua narrativa e confirmar as suas narrativas. Uma coisa é o engano, que eu cometi há pouco, e o engano não, que eu deixei de falar que se tratava do cenário presidencial onde as mulheres concorrem. Mas outra coisa é você ficar criando mentiras. Você falou há pouco aí também do que tem sido nas redes sociais. Nós, enquanto políticos, candidatos que somos, Alan, o Alex e você que está nos ouvindo aí, você já entendeu que a corrida hoje eleitoral não acontece mais só nas ruas, e muito pelo contrário, muito mais pelas redes sociais. Então, quando a gente tem um presidente que tem, para além de 40, eu digo que esse número aí ainda é irreal, viu, Alan? Eu sem medo de errar. Pelo que a gente sofre aqui nas redes, enquanto assumidamente de direita que somos, eu tenho certeza que o Bolsonaro está lá na casa dos 80%, 90%, porque esse é um ambiente que ele chegou primeiro, sem dúvida nenhuma, mas, sobretudo, porque se reflete o que nós vemos nas ruas. O apoio nas redes sociais ao presidente Bolsonaro, e até mesmo a nós aqui, que esse número que é desenhado quando a gente monta aqui a live, quando você vem e chama o povo para o Jornal da Manhã, é muito maior, a gente sabe disso, a gente tem essa verdadeira noção, e a gente continua, insiste, porque vocês também nos dão alegria aí e o prestígio da audiência. Agora acabou de dizer que o presidente não pode mais fazer nada lá do Palácio da Alvorada, porque não pode. Eles estão esticando a corda para ver até onde vai a nossa paciência. E a nossa paciência se trata de coerência e confiança em Deus também, porque quem é a verdade, quem representa a verdade no universo chama-se Deus. Quem é o pai da mentira é o seu opositor. Então, não desista, não tenhamos medo de fazermos tudo na condução do presidente Bolsonaro. Isso é uma outra coisa que eu preciso chamar a sua atenção. Ele sabe todas as coisas. Primeiro, porque ele tem um grupo de inteligência que está o apoiando, nós temos o GSI, nós temos pessoas comprometidas, nós temos o Braga Neto, que está como seu vice-presidente, e ele é também uma pessoa de uma inteligência fora do comum. Nós temos todos aqueles que estão cercados lá, unidos com o presidente. Então, tenhamos paciência. Liliane, mas pode acontecer essa inquietação nos nossos corações? Existe sim, porque nós estamos vendo do que eles são capazes. Mas tenham fé, porque de tudo que nós vimos na vida pública de um homem chamado João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, na figura do presidente Bolsonaro, a gente viu passo a passo o milagre acontecendo.
porque uma coisa é o que os números desenham, outra coisa é o que os nossos olhos veem pelas ruas. Então, o povo já entendeu qual é o jogo. Tenhamos fé, tenhamos esperança e não... Olha, você não pode desistir um minuto de orar pelo nosso Brasil. Por favor, esteja em oração, em comunhão, porque eles serão desmascarados e vai acontecer pelo instrumento que eles querem, pelas urnas. Nas urnas, nós vamos dar, sim, a resposta, até porque as Forças Armadas estão acompanhando de perto todo esse processo democrático. E, só para confirmar, na Itália foi eleita uma candidata com o mesmo... Você vai falar sobre esse assunto, Alan? Eu estou te adiantando aí ou não? Hoje não dá mais tempo. Comer com essa mesma proposta que nós temos aqui, Deus, pátria, família, e aqui nós ainda acrescentamos mais um, que é a liberdade. Crê em Deus, Ele é o nosso poderoso e Ele faz milagres. É o mesmo que levantou Lázaro do sepulcro, é o mesmo que resgatou as nossas vidas por amor a cada um de nós. Vamos manter essa confiança e essa vibração na oração, porque Deus atende o clamor daqueles que buscam por Ele. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando, eu já posso despedir, Alan? Pode. Lembrando que o Alan Lopes é candidato a deputado estadual pelo meu querido Rio de Janeiro. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há mais de 30 anos. Gente, 22377, lutando por você aí, não é de hoje, não. Esse moço aqui, esse jovem moço aqui, já deu a cara para bater, já apanhou muito do sistema por isso. Então chegou a hora de a gente devolver para ele aquilo que ele merece, que é o poder da caneta lá por estar defendendo o nosso Brasil, sobretudo você aí, fluminense, você carioca do Rio de Janeiro, é deputado estadual, gente. A gente não pode perder essa oportunidade de conduzi-lo a Alerj, aquele ninho de cobras, que bem você conhece. Outro que eu quero que entre no ninho de cobras aqui, porque ele tem sim o antídoto. Ele também tem o antídoto para vencer essas cobras peçonhentas, é o Alex Canuto, por São Paulo, deputado estadual, gente, 90922, está com o nosso presidente, e, sobretudo, ambos têm uma coisa que é imprescindível hoje, para além de todos os conhecimentos que ele já tem, é porque tem caráter. Vocês ouçam o que eles falam aqui, vocês veem a condução de vida de cada um. Pesquisa, não confia em mim, não. Pesquisa a vida do Alan Lopes, pesquisa a vida do Alex Canuto. Tá bom, gente? Eu não vou chamar em favor do Gustavo, porque ele não está candidato, né? Mas se estivesse, eu também falaria em seu favor. Então, eu estou aqui à sua disposição. A gente reclama, só tem ladrão, só tem oportunista, só tem não sei o quê. Estamos aqui. E a gente só chega lá com o seu voto, não tem outro jeito. Então, pelo amor de Deus, povo do Rio de Janeiro, Alan Lopes, 22377, o povo aqui de São Paulo, avalie o nosso nome, a gente só está pedindo isso, não tenha preguiça não, vai lá na rede social, veja a Liliane de 20 anos atrás, 30 anos, sei lá quanto você quiser, levante a minha vida, levante a vida do Alex Canuto, por favor, para que o seu voto seja certeiro e que a gente promova na Câmara Federal, né, unindo lá com vozes que realmente se mantiveram ali com o presidente, que a gente bota para correr. Chegou a hora de você demitir, chegou a hora de você dizer aqui você não vai me representar mais, pelo amor de Deus. E aqui por São Paulo, na Alesp também, que é uma vergonha. A gente precisa colocar o povo que vai apoiar o governador Tarcísio, número 10, para o nosso Senado aqui em São Paulo, 222, o astronauta o Marcos Pontes. E também, claro, desde sempre, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro 22. Muito obrigada, viu, Alan? Obrigada aqui pela oportunidade e um beijo a todos vocês. Nós que agradecemos e a gente sempre diz, né? Fiquem atentos ao que o presidente fala, né? Aqui nós não estamos fazendo juízo de valor de nada, só estamos noticiando as coisas como são. A decisão final sempre é de vocês. E fiquem muito atentos ao que o presidente fala, né? O presidente é alguém, tem 30 anos de vida pública, conhece o jogo mais do que qualquer um de nós, e eu vou seguir aquilo que o presidente recomendar e falar que eu tenho certeza que é o melhor para o Brasil. Queria agradecer muito ao meu amigo Gustavo Reis por participar todos os dias conosco, Liliane Ventura. Alex Canuto, quer falar alguma coisa antes de se despedir, por favor? Eu queria despedir, eu agradeço o que a Liliane falou, assim, que a gente precisa mesmo, gente, se a gente pede aqui é porque precisa, a gente não pede com essa necessidade. Quem acompanha a gente já sabe, por exemplo, até um mês atrás o Alan pediu apoio para o carro de som. Falou, a gente nunca pede Pix aqui para nada, passou a manifestação, nunca mais teve um pedido de Pix, era só para o carro de som. Agora é só para o voto, a gente precisa do voto. E, assim, como a Liliane falou, olha as nossas vidas, joga o nome no Google, olha as nossas redes sociais, faz qualquer tipo de investigação,
olha as nossas vidas preguiças, e eu peço mais ainda, você que quiser votar na gente, gostar da candidatura, que divulgue, que passe para frente, porque muita gente que não gosta de política, das pessoas que gostam, quem assiste esse programa é quem está ligado, que a pessoa, no que está acontecendo na política e nos acontecimentos, está ligado assim, na vida social do Brasil. Tem gente que não está ligado nisso. E essas pessoas, muitas delas não têm candidato ainda. E muita gente que não é ligada à política decide candidatura, às vezes, como pega a recomendação de médico, de arquiteto, você conhece um médico aí, um gastro, você conhece um cardiologista, está aqui. Eu preciso de um arquiteto para minha casa, está aqui. E muita gente define candidatura a deputado assim, em quem ela confia. Então, se a pessoa confia em você, você tem um grande potencial de trazer mais votos na família, nos amigos, no trabalho, você que é ligado na política. Por isso que a gente pede que multiplique nessa última semana, é um último esforço aí. O voto para presidente é diferente, é mais a questão de você tentar virar o indeciso, porque mesmo a pessoa que não está conectada, ela sabe quem são os principais candidatos. Para essa pessoa que não está conectada, sabe quem são os candidatos a presidente, talvez governador, senador, mas para deputado ela não sabe. Então tem que levar essa mensagem e mostrar, essa pessoa é boa, eu confio nela por causa disso, investiguei a vida, acompanho há um tempo na internet, e aí eu recomendo. Essas recomendações são muito importantes, que a gente pede, né, na medida do possível, quem gostar das nossas propostas, né, que as nossas candidaturas não são vazias, não é uma carinha com número embaixo, tem conteúdo, tem proposta, e se você gostar, eu peço também que faça uma campanhazinha aí, que a gente precisa disso. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até amanhã, às 10h30 da manhã, no Jornal da Manhã, no canal Todo o Poder Emana do Povo. Se você ainda não se inscreveu aqui, né, se inscreva no nosso canal, acione lá o sininho para receber as notificações, embora muitos não recebam, mas a gente sabe da importância disso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.